Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tento gravar com a minha filha dormindo, mas ela acorda do nada e eu simplesmente não consigo gravar depois porque eu não lembro nem onde eu parei. Não sei se isso acontece com vocês aí que são mães, né? Mas comigo acontece. Tive umas situações umas semanas para trás aí, antes do último vídeo, né, que eu fiz. E me veio muita palavra vigiar e orar, vigiar, algumas situações, sabe? Então, assim, nessas situações eu comecei a refletir sobre isso. Falei, nossa, vigiar, né? Vigiar requer sabedoria, você tem que estar atento, ver todas as questões que estão acontecendo, ter discernimento de tudo que tem acontecido. E aí, eu fui ler as cartas, as epístolas, né, as menores, que é Tessalonicenses, Colossenses, 1 Pedro, 2 Pedro, ainda não comecei Timóteo, né, acho que eu até marquei. Mas eu não li nessa Bíblia aqui, porque tudo começou nesse versículo aqui, ó. Tem de bom senso e estáis atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. Então, o Senhor ele vem falando sobre sobriedade, sobre vigilância e muitas coisas assim a respeito, tudo interligado. Aí, eu não fiz nessa Bíblia a leitura, eu fiz na NVI, porque eu queria fazer uns testes nela antes de fazer aqui na Purpose, que seriam colar páginas adicionais. E eu não coloquei na Purpose ainda. Eu não tive tempo, na verdade, de mexer com isso, de estar colocando essas páginas na Purpose, porque eu fui dedicar a questão da leitura, né, e também de fazer essas colagens, né. Eu até colei algumas páginas adicionais aqui. Eu tenho um papel, eles chamavam isso aqui de papel pólen, né, esse papel aqui que é da cor do papel da Bíblia, que era desse amarelinho. Só que eu achei na Amazon na época, quando eu comecei a gravar, quando eu comecei com o canal em 2021, eu achei na Amazon um papel marfim. Eu não sei se eu vi no canal de uma moça ou se eu procurando, fazendo pesquisa, o bichinho, eu consegui achar esse papel aqui. Então eu sempre compro, eu sempre tenho dele em casa, né? Eu tenho a folha branca para fazer as minhas emissões do Shopee e tenho esse daqui para poder fazer impressões na Bíblia, para a Bíblia, quando eu fazia mais colagens. Então eu tenho, tanto nesse papel aqui quanto no branco, eu tenho vários recortes, só que estão guardados, né? Eu não estou mexendo, não estou tendo tempo para fazer montagem e colar e tudo. Então eu fiz esses testes aqui com a Bíblia, com essa Bíblia aqui. Isso aqui eu ia escrever, mas eu acabei desistindo, eu falei, quer saber, eu vou colar. Aí eu colei, isso aqui foi uma pregação do irmão lá da igreja, do reverendo, e acabei colando aqui porque foi uma pregação muito abençoada. Então, eu comecei a ler aqui as epístolas, né? Tessalonicenses, até fiz anotações aqui. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui algumas questões, e Tessalonicenses tem uma questão bem polêmica. Alguns pensam de uma forma, outros de outra. Então, aqui eu coloquei a questão da vigilância, que foi 1 Pedro 4, 7, 8. Até anotei a data aqui. E essa folha aqui, esse tipo de colagem, eu vi num canal do YouTube de uma moça americana. Que ela, na verdade, ela fez com 3 páginas, eu fiz com 2. Né? Mas eu não consegui fazer com durex igual a Daniele fez no canal dela lá. Então, eu fiz igual essa moça fez, com 2 páginas, né? Fiz esse detalhe aqui com washi tape e fiz o que eu precisava escrever, porque não ia caber aqui
E eu achei essa página dessa Bíblia muito fina, porque ela aparece muita sombra. Igual aqui, ó, até anotei de caneta verde, mas um verde mais clarinho. E ela deu essa sombra aqui. E o texto, sobre o texto, eu fui anotando algumas questões, né? Vigiar e permanecer atento, alerta ou desperto. Observar com atenção. Às vezes as coisas passam e a gente nem vê. Situações acontecem que a gente, assim, não se apercebe. Gente, não é fácil. E quando você vê, você já falou o que não deveria, você já pensou o que não devia, você já tomou uma atitude que não deveria ter tomado, sabe? Então, assim, tudo em torno disso aqui. Eu falei, vou dar uma lida. Peguei 1 Pedro, dei uma lida. Peguei outros textos, aí eu comecei com as menores, né? Com Tessalonicenses, Colossenses. Eu comecei com 1ª, que aí eu peguei e coloquei assim de marrom, colorido de lápis de cor, viu, gente? Algumas partes eu fiz marca-texto, mas acho que foram outras páginas. E aqui uma caneta dourada. A Bic lançou umas canetas, que depois eu vou mostrar pra vocês aqui no final, de ponta fina, coloridas. Inclusive tem marrom e dourada. Parece que isso veio assim, pra ficar. Pra quem escreve na Bíblia e tem essa página amarela assim, é excelente. Então eu coloquei aqui, porque a gente tem que estar atento aos acontecimentos de casa, fora de casa, no trabalho, nos caminhos. Porque se você não vigia, muitas coisas acontecem. Sabe? Deus guarda a gente. Mas a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no nosso derredor, pra gente não dar moleza. Não é fácil. E como as coisas estão hoje em dia, eu até evito ver meu Instagram particular, porque eu não aguento ver tanta notícia ruim. Tanta coisa ruim que acontece. Então eu tenho evitado ver essas questões assim no Instagram. Só tô ajustando a câmera aqui, gente, só pra mim conseguir ver minha filha onde que ela tá. Porque ela não tá perto de mim. Então a gente tem que estar atento. Discernimento também. E aí eu fui ler essas cartas menores e o apóstolo Paulo sempre falando pra gente vigiar, porque a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vem. Ele sempre fala da volta de Cristo, ele sempre fala do retorno de Cristo. Então, assim, isso começou a me chamar a atenção de uma forma que eu fiquei pensando, gente, eu sei que tem muitos canais aí que fazem alarde, que tem um que até deixa a pessoa assim, desesperada, de tanta coisa que a pessoa coloca. E eu até parei de ver algumas coisas, sabe? Porque a gente tem que se fortalecer na Bíblia. A gente vê o acontecimento do mundo, mas a gente tem paz dentro de nós, porque o Senhor deixou a paz para nós, né? Para quem é filho de Deus, quem crê. E a gente está atento à vinda de Cristo. Ah, tem uns que creem assim, tem uns que creem assado, tem a linha teológica tal, e não sei o que, nananana. Gente, a Bíblia é clara, vigiar, sabe? Porque a gente não sabe a hora que vem. Tem crente que fala que é crente, tem cristão, que nem lê a Bíblia. Não tira 5 minutos para ler um versículo. Às vezes a gente passa horas e horas com o dedinho lá no telefone. Sobe timeline, sobe negócio, e vai, e vai, e vai. Mas não lê aqui, que é o principal fundamento. Às vezes tem pessoas que vão jogar um versículo, mas não vai trazer ali o contexto. E isso traz engano, isso é ruim. Quem não conhece Bíblia cai, assim. Por isso que o Senhor fala para a gente estar atento a tudo. Então aqui eu li Filipenses, eu li Filipenses também, Colossenses, aí Tessalonicenses. Eu fiquei assim, gente, como que eu não enxerguei isso antes nessa carta?
como que eu não vi várias questões. Se você for ler o capítulo 4, ele vem falar da importância do bom testemunho. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo. Gente, isso aqui é polêmico demais hoje em dia. Ter santidade, trabalhar para ter o próprio sustento, não depender de ninguém. Quem trabalha não dá trabalho, porque ocupa a mente. Pensamento meu. A vinda do Senhor, importância da vigilância, antes do capítulo. Isso tudo um capítulo. Então, se você for ler, e eu fui anotando coisas, me apercebendo de diversas coisas, eles falam até de ociosos. É nessa parte aqui. Ele fala pra gente não ter aliança com pessoas ociosas. É muita coisa. É muito detalhe. E eu fiquei assim, gente, como que a gente não percebeu isso? Porque Paulo ele dá instrução para as igrejas ali através de cartas, porque ele está preso e não poderia estar com eles pessoalmente. Então, assim, eu acho que isso foi até uma estratégia do próprio Deus para que isso chegasse a nós. Que isso tudo chegasse a nós. Né? Essas cartas e tudo, a palavra de Deus completa chegasse até nós. Então, assim, você, em todos os textos que eu li, fala da segunda vinda de Cristo, fala da volta do Senhor. Eu não vou entrar aqui em escatologia, não quero, sabe, entrar nisso. Eu só quero entrar na questão da vigilância. Pra gente vigiar e orar. A gente vigiar e estar atento. A gente vigiar e saber que Deus é poderoso. E ele sempre fala também da questão de provação. Aí vai falar em Tiago, vai falar em Pedro, vai falar em diversas outras cartas, a questão do crente ser provado. Que isso? É a gente ter aqueles momentos em que vão provar a nossa fé, vão questionar a nossa fé. São situações que questionam a nossa fé. E às vezes a gente cai na cilada e a fé vai embora. Sabe? Eu tenho falado isso com Deus. Deus, eu tenho me sentido mais fraca, mas me fortalece. Eu estou lendo a palavra, mas eu preciso viver isso aqui que eu estou lendo. Né? Não é exigir do outro, mas exigir de mim mesma. Porque às vezes a gente lê um versículo, a gente pensa no fulano, beltrano, ciclano, não sei quem mais. A gente pensa em todo mundo, menos na gente. Então, quando eu leio um texto, eu estou pensando em mim. Para vocês terem ideia, eu estava lendo aqui em Colossenses que tinha um irmão que orava pelas pessoas. E o Paulo, ele fala isso. Ele fala assim, gente, o irmão tal, ele batalha por vocês em oração. Aí você fica, nossa, eu tô orando por quem? O que eu tô fazendo na minha vida? E tudo isso dentro da vigilância, dentro da aprovação, dentro assim das questões cristãs que a gente tem que estar atento a tudo. Não é só vai na igreja, volta e acabou, tá tudo bem. Não, passa uma semana, aquilo ali que eu escutei vale para uma semana. Não, gente. Tudo isso que a gente faz de colagem, de escrever, é pra gente memorizar. É pra gente ter um momento com Deus. No meu caso, meu marido que fala assim, é sua válvula de escape. Porque aqui eu sento e relaxo. Porque é o que eu gosto de fazer. É sentar aqui na minha mesa e fazer essas coisas. Tem gente que gosta de bordar, crochê. Tem gente que gosta de cantar. Eu cantava muito na igreja, mas muito tempo atrás. Desde 2019 eu não canto. Então, assim, aqui é meu lugar. Então, assim, eu gosto disso. Pode criticar, falar o que quiser, eu não tô nem aí.
mas aqui é o meu canto. Então eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar fazendo essas coisas, anotando, marcando, pensando sobre a palavra de Deus. Lá em Filipenses vai falar que o nosso pensamento ele tem que ser tudo que é amável, tudo que é perfeito, se tem boa fama, nisso pensai. Então, assim, e também a Bíblia mesmo fala para a gente estar meditando na palavra. Salmo 1, né? Salmo 1 fala. E essa questão da vigilância engloba tudo. É você ler a Bíblia, é você ter sabedoria, é você ter discernimento do mundo espiritual, discernimento do mundo físico, discernimento das coisas, e às vezes a gente está deixando passar muita coisa. Muita coisa. Pensar antes de falar. Né? Eu peco muito nisso. Às vezes, quando eu vejo, já foi. Aí eu fico, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E é ruim, não é bom, não. Não é bom. Então, assim, são erros, né? A gente comete erros. Erros, acertos. E esses textos que eu tenho lido, eu tenho marcado aqui, onde o que eu li nessa Bíblia, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2. Tiago, Pedro e 1 João. Né? Eu pretendo ler as outras cartinhas, as menores, e depois partir para as maiores, porque vai exigir mais questões, né? E eu sempre gosto de fazer consulta, porque essa Bíblia aqui ela só tem notinhas de rodapé aqui embaixo, né? Ela não é Bíblia de estudo, igual a Purpose também não é Bíblia de estudo, né? Ela é uma Bíblia comum, de anotações, tem um espaço. Essa daqui não tem pauta, ela é sem pautas, ela não tem. E eu sempre gosto de olhar na Bíblia Shed, né, que lá ele tem comentários e notas homiléticas. Então eu sempre gosto de estar olhando as coisas ali, né? Inclusive aquele texto de Tessalonicenses, né? Não sei se a primeira é a segunda. Aqui. Que fala que existe algo que segura o inimigo para que ele não seja revelado ainda, né? O anticristo. Então eu até coloquei aqui do lado que eu tenho um vídeo aqui que eu quero assistir do Hernandes Dias Lopes, que ele fala a respeito desse texto. Né? Várias pessoas falam coisas diferentes. E todas as coisas que elas falaram, eu não consegui encontrar da forma com que elas falaram. Né? Então eu fui ler esse texto aqui, aí eu fui entender. Falei, não, as pessoas estavam falando desse texto aqui. Mas ninguém citava o texto. Né? Cristãos, às vezes a gente conversando e tudo, falando sobre a Bíblia. E a pessoa fala, mas não fala da forma com que está aqui escrito. Ela fala de outra forma, com o pensamento que ela tem, ou com o pensamento que ela ouviu de outro pastor, outro irmão, enfim. Então, assim, eu quero ler, eu quero ver esse vídeo ainda dele, para eu poder ver o que eu vou imaginar, o que eu vou pensar. E esse texto ficou um bom tempo na minha cabeça, mas sempre voltando naquela tecla, vigiar e orar, porque a gente não sabe, ele vai vir como um ladrão, o ladrão não avisa a hora que vem, ele vem, simples assim, então ele virá, e ele vindo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a vida, né, buscando a Deus, a gente tem que estar despojando do velho homem, igual ele falou lá no Tessalonicenses, você controlar o próprio corpo. Gente, eu fiquei assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Eu falei, meu Deus, a gente não controla nem a boca? A gente come, fala, né? Para quem é da bebida, bebe e tá por aí. Sendo que a Bíblia fala que a gente pode controlar. Então, se a Bíblia me dá, né, essa questão aqui, ó, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, se o apóstolo Paulo falou isso, é porque tem jeito. Eu não posso me esconder atrás de algumas questões, né? Eu não posso me esconder atrás de doença
doenças psicológicas, talvez. Ah, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas será que eu não consigo controlar isso? Ou será que eu só indo na terapia eu consigo? Não critico, gente, porque eu já fiz terapia, mas isso é pensamento meu, pra mim. Será que eu não consigo me controlar? Sendo que Tiago também fala que a gente, se a pessoa que domina a própria língua, ela é perfeita. Então, eu posso crer em Deus, que Deus pode me dar essa força de autocontrole. A Bíblia fala lá em Gálatas, lá domínio próprio. Então, assim, vários pensamentos, vem vindo tudo assim na mente, porque você lê um texto e você começa a lembrar de outros. Você fala, não, mas está confirmando aqui. Está confirmando aqui, está confirmando aqui, está confirmando aqui. E é isso, gente. Eu não vou delongar muito não, porque já adiantei, já falei demais. Mas assim, o que eu queria mostrar pra vocês, as colagens que eu fiz. Queria ter feito com durex, mas assim, eu não consegui. Né, esses textos eu acho que têm sido muito importantes na minha vida. Eu coloquei um envelope aqui atrás pra mim colocar uns papéis. Mas esse envelope, ele não é muito... Né, ele ficou meio ruinzinho aqui, eu não gostei não. Mas já que eu colei, não tem jeito de descolar, né? Aqui eu escrevi uma letra de uma música. Que eu tava testando essas canetas. Ah, eu vou mostrar a caneta pra vocês. Deixa eu ver se dá tempo, porque minha filha tá ali ainda quietinha. Vou ver se dá. Eles lançaram essas canetas aqui, ó, do tubinho laranja, só que coloridas. Deixa eu ver aqui. Pegar a marrom e a dourada aqui, ó. Ela vem com essa tampinha aqui. Dourada e a marrom. E vem outras cores, vem azul, mas esse azul que parece ser mais vivo. Preta, verde, ponta fina, tudo ponta fina. São 10 cores, se não me engano. Mas aqui eu só coloquei as que eu tô usando. Tem uma vermelha aqui, mas ela não vem nesse kit, não. Tem rosa, tem aqueles azul fantasia, tem outras lá, enfim. E eu tenho feito, escrito com essa caneta, eu escrevi cá no final. Deixa eu ver. Aqui não foi com ela. Aqui foi com a dourada, ó. Foi com essa daqui. Essa cor aqui. Ela não deu sombra. É só essa cor aqui, não deu sombra. Aquela sombra escura. Agora, caneta verde, caneta preta, aí não tem como, gente. Essa página dessa Bíblia é extremamente fina, assim, eu achei muito fina. Então, ela dá essas sombras aqui, ó. E, gente, eu não anoto tudo, não fico escrevendo em toda a página, porque tem coisa que você não precisa escrever, o versículo tá tão claro que não tem necessidade, né? Assim, é pensamento meu, mas tem quem goste de preencher tudo, tudinho, né? Ainda bem que eles criaram as bíblias de anotação, né? Que a pessoa sente a liberdade ali de fazer da forma com que ela acha melhor. Aqui eu escrevi mais, por quê? Eram coisas mais que eu achei, assim, de importância, de importante. Então, eu coloquei assim. Porque pode ser que eu leia de novo e eu preciso escrever mais, só que aí eu não vou ter muito espaço, né? Aí eu vou ter que ouvir aqui, que essa Bíblia, ela tem esses espaços assim. Ou, aqui foi de lápis e a sombra tá bem forte. E posso voltar a escrever ou colo página adicional, igual eu fiz aqui, que era muita coisa que eu tava escrevendo. Eu falei, não vou ocupar a folha inteira, vai ficar muito embolado. E se Deus me falar mais alguma coisa, onde que eu vou anotar? Então, assim, eu preferi fazer dessa forma, né? Então é isso, gente. A cola que eu usei para colar essas folhas foi essa daqui, ó. Eu gostei mais dela, Pentonic. Eu gostei mais dela, porque ela é transparente. Até tá coisa aqui. Eu gostei mais dela do que daquelas brancas. Essa daqui eu achei ela cola bem melhor, sabe? Ela cola mais forte. Então, é isso aí, gente, que eu tinha pra falar pra vocês, conversar um pouco.
eu só não mostrei a ficha catalográfica dessa Bíblia aqui. Ela é NVI, ela é da Falei com Amor, do canal da Gabi Saltier. Então, ela vem ensinando aqui algumas coisas, prefácio, cadê a ficha catalográfica aqui? Ela tem 2 capas, é essa e outra. Depois eu vou fazer um review pra vocês mais certinho, porque hoje realmente o assunto fluiu de outra forma. E é assim que Deus fala conosco, fluindo, né? E eu preciso melhorar muita coisa na minha vida, muita coisa como cristã, eu preciso melhorar. Como mãe, como esposa, como tudo, como pessoa. Eu preciso, assim, ser transformada por Deus e ler mais a palavra para poder absorver isso e entender, sabe? O que tem sido dito aqui nessas questões. Então é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.